Entre os 10 mandamentos, um carrega uma promessa explícita de longevidade e bênção. Honra teu pai e tua mãe. Esse não é apenas um conselho, é um decreto divino. É também a primeira ordem de Deus relacionada às relações humanas. Antes de falar de assassinato, adultério ou roubo, Deus fala da honra aos pais. Por quê? Porque tudo começa em casa. Quem desonra pai e mãe destrói as raízes da sua própria alma. O que significa honrar? Honrar vem do hebraico kabed, que significa dar peso, valor, importância. Honrar é reconhecer autoridade, dignidade, importância real. Não significa que os pais sempre estão certos, que não se possa discordar, que se deve obedecer a qualquer custo, mas significa reconhecer o papel que Deus deu a eles, tratar com respeito, ajudar em suas fraquezas, carregar no coração o senso de dívida de amor. Desonrar é o oposto, tratar com desprezo, zombaria, indiferença ou rebeldia. A primeira autoridade na vida. Os pais são os primeiros representantes da autoridade de Deus para uma criança. Por isso, atacar a autoridade dos pais é atacar o próprio fundamento da ordem moral. Quem cresce desonrando pai e mãe tem dificuldade com qualquer autoridade, torna-se egoísta e arrogante, se torna insubmisso a Deus. Formas de desonrar pai e mãe. Diamante azul pequeno a desobediência. Quando uma criança ou adolescente rejeita instruções deliberadamente. Filho sábio alegra o pai, o insensato despreza a mãe. Provérbios 15 e 20. Diamante o pequeno b, desprezo. Zombar, rir, expor erros dos pais. Tratar com arrogância ou indiferença. Diamante azul pequeno c, abandono. Ignorar os pais na velhice. Não cuidar, não visitar, não prestar socorro. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da própria casa, negou a fé. 1 Timóteo 5 e 8. Diamantes o pequeno d, ingratidão. Viver como se tudo que os pais fizeram fosse obrigação. Nunca agradecer. Nunca reconhecer sacrifícios. Diamante azul pequeno, vergonha. Ter vergonha dos pais por causa da aparência, condição financeira ou escolaridade. Diamante azul pequeno F, rebeldia. Viver deliberadamente contra os princípios ensinados por pais tementes a Deus, apenas por orgulho ou autoafirmação. A desonra na cultura moderna. Vivemos numa geração que ri de pais na internet, chama pai e mãe de ultrapassados, diminui o valor da família tradicional, idólatra a independência precoce. A cultura ensina, você não deve nada aos seus pais. Mas Deus diz, honra-os. A desonra foi normalizada. A rebeldia virou estilo de vida. Mas o juízo de Deus continua o mesmo. Exemplos bíblicos de desonra e suas consequências. Diamante laranja pequeno Cã, filho de Noé. Cã viu a nudez de seu pai, lombou e contou aos irmãos. Resultado, foi amaldiçoado. Diamante laranja pequeno Absalão. Desonrou seu pai Davi publicamente. Tentou tomar o trono. Se rebelou. Morreu pendurado por seus cabelos. Símbolo do seu orgulho. Diamante laranja pequeno, os filhos de Eli. Desrespeitavam a ordem do culto e zombavam das ofertas. Deus os matou em batalha e retirou a bênção da linhagem de Eli. Desonrar pai e mãe é semear maldição para si e para gerações futuras. A maldição da desonra. O olho que zomba do pai e despreza a obediência à mãe será arrancado pelos corvos do vale. Provérbios 30 e 17. Esse verso não é apenas metáfora poética, é um aviso espiritual. Quem trata pai e mãe com desprezo atrai juízo sobre si. A desonra fecha portas, causa ruína emocional, desalinha a vida espiritual, tira a proteção espiritual. Honra não é idolatria. Honrar não é aceitar abusos, nem ser cego, nem concordar com o pecado. É possível honrar até mesmo um pai ausente ou uma mãe fria, com limites, mas sem desprezo, com verdade, mas sem ódio. É possível perdoar pais que erraram e ainda assim honrá-los com dignidade, quando os pais não são honoráveis. Alguns pais foram ausentes, foram abusivos, abandonaram a família, traíram a confiança dos filhos. Mesmo nesses casos, Deus chama a honra, não pela conduta dos pais, mas pelo princípio da autoridade. Honrar pode ser orar por eles, perdoar,
Não falar mal gratuitamente. Não os abandonar se estiverem em necessidade. Você não honra o pecado dos seus pais. Você honra a posição que Deus deu a eles. Honra não tem prazo de validade. Muitos acham que a honra é só para crianças, mas o mandamento é eterno. Adultos devem honrar seus pais, visitando, ligando, cuidando financeiramente se necessário, dando ouvidos ao conselho, mesmo sem obedecer sempre, sendo gratos publicamente. A honra nunca envelhece, e pais idosos ainda têm direito à dignidade, à promessa de vida longa, para que se prolonguem os teus dias. Êxodo 20:12. Essa promessa não é apenas física, é espiritual. Quem honra, vive com paz, vive com propósito, vive com alinhamento. A honra aos pais estabelece bênção sobre a própria vida, proteção espiritual, sabedoria, estabilidade emocional. Jesus é a honra familiar. Jesus foi o filho perfeito, e mesmo sendo filho de Deus, ele honrou Maria e José. Obedeceu enquanto criança. Se submeteu à autoridade terrena. Na cruz, fez questão de deixar sua mãe aos cuidados de João. Ele sabia, honrar é essencial, mesmo quando se é superior, mesmo quando se é divino. O espírito de desonra, sinal dos últimos dias. Nos últimos dias, haverá homens desobedientes aos pais. 2 Timóteo 13:2. A desonra é uma marca do fim. Uma geração que zomba de pai e mãe está anunciando o juízo. Vivemos esse tempo. Jovens insolentes, filhos ingratos, autoridade rejeitada. O caos na sociedade começa com o caos na família. Como restaurar a honra perdida? Marca de seleção branca A. Arrependa-se. Reconheça atitudes erradas. Peça perdão a Deus, se possível, aos próprios pais. Marca de seleção branca B. Mude sua postura. Fale com respeito. Demonstre cuidado. Agradeça. Demonstre amor. Marca de seleção branca C. Ore por cura familiar. Talvez exista mágoa. Talvez feridas profundas. Ore por restauração. Marca de seleção branca D. Cumpra seu papel, mesmo que seus pais não cumpram o deles. Sua responsabilidade é diante de Deus, não condicionada ao comportamento dos outros. A honra que abre os céus. Quando oramos pai e mãe, tocamos o coração de Deus. Ele se alegra, ele abençoa. A honra traz paz no coração, autoridade espiritual, bênção geracional, sabedoria em decisões. Conclusão: uma geração de honra ou de ruína. O mundo pode normalizar a desonra, mas no reino de Deus, honrar pai e mãe é sagrado. É fundamento, é proteção, é bênção. Não espere que seus pais estejam no caixão para se arrepender. Honre enquanto é tempo. Viva com gratidão. Trate com respeito. Seja resposta à oração deles. Reflexão final. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Você quer viver bem? Você quer ver seus filhos chorando? Então comece hoje. A bênção começa em casa. O reino começa